continuando aqui na nossa explanação, né? Então, o foco agora é entender um pouquinho mais dessas microestruturas. Eu estava falando da estrutura ferrítica, é uma estrutura mole, então a aplicação dela, propriedade mecânica, não tem muita propriedade de aplicação, né? Então, é estampagem, aço elétrico, né? Soldagem. Austenita. A austenita ela é cúbica de face centrada. Essa sim, essa é a base para a gente formar estruturas até mais resistentes. Por exemplo, a martensita, ela parte do resfriamento da austenita. Como a gente viu que a estrutura é cúbica de face centrada, o teor de carbono que a gente consegue dissolver nessa estrutura é muito maior do que na ferrita. Então, na ferrita, eu consigo colocar no máximo 0,021. Na austenita, pode chegar até 2,11. Então, essa é a diferença gritante. Além da estrutura austenita, ela ter esse arranjo de face centrada, ele tem mais sistema de escorregamento. Então, é mais fácil conformar. Forjamento a frio, forjamento a quente, laminação a quente, é muito mais fácil do que fazer. Então, a austenita é uma estrutura poligonal, facetada, né? Você vê ângulos na estrutura aqui, então é diferente da ferrita. A ferrita é mais arredondada. Ela nucleia sempre, nucleação no contorno de grão. Quando eu coloco na temperatura lá para formar a austenita, ela vai começar por um ponto chamado nucleação. Geralmente, esse ponto é um contorno de grão. Ela nucleia, como vocês estão vendo na sequência, né? Nucleia e vai crescendo. Então, para que tenha completa austenitização do material, é preciso deixar o tempo lá no forno, né? Não é só aquecer na temperatura. E subindo mais a temperatura, forma de novo a fase delta, a cúbica de corpo centrado. A cementita que a gente estava falando é um composto intermetálico, ferro-carbono. Então, no caso dos aços, ele vai pegar e formar especificamente aqui um composto, né, chamado de carboneto de ferro cementita, que ele tem um teor de carbono até de 6,67, ele é duro, né? A estrutura cementita é uma estrutura dura, resistente, ela tem um arranjo ortorrômbico, estequiometricamente falando, ela tem, cada átomo de ferro tem 3 átomos de carbono. Então, daí que vem a fórmula dela, né? Fe3C. Dureza alta, tá vendo? 67 HRC. É a mais alta que a gente pode obter aí nos aços. E a perlita, né? Perlita, como é que ela se forma? Vamos falar um pouquinho do mecanismo de formação da perlita. Então, imagina que a gente estava resfriando a austenita, todo o carbono estava em solução, porque o cúbico de face centrada, ele comporta aquele carbono sem problema, só que a hora que resfria e chega a 727 graus, muda o arranjo para cúbico de corpo centrado. E aquele carbono já não comporta mais esse arranjo. Obrigatoriamente vai nuclear uma lamela ou uma lâmina de ferrita e empurra lateralmente a cementita. Então, ele vai crescendo de uma forma combinada aqui, também chamada na forma de colônia, né? Que ele vai crescendo e formando aí grãos alternados de lamelas de ferrita com cementita. Nessa figura dá para ver até melhor, né? Então, a parte branca que é ferrita, a parte mais escurinha é cementita. Então, esse é o grão da perlita, né? Então, é uma estrutura, é um composto, né, de fases, né, uma mistura de fases, que eu tenho aí fase ferrita e cementita. Só a cementita ela é frágil, mas na condição cementita intercalado com ferrita, eu ganho resistência, ganho plasticidade, consegue ter uma boa usinagem sem problema. Então, é uma estrutura muito boa em aço estrutural aí, que se tem a estrutura perlítica. Lembrando que a máxima resistência a gente vai conseguir com a estrutura martensítica, né? E a martensita, além de dureza, a gente adquire a tenacidade no material. Então, mas a estrutura perlítica é uma estrutura intermediária de resistência e dureza.
Então, aí a representação crescendo a lamela de ferrita, empurrando o carbono excedente para a lateral e favorecendo a precipitação de cementita. Por exemplo, nessa figura aqui, o recorte do diagrama, né? A gente tinha a austenita, veio resfriando ela a 727 graus, transformou em perlita. Só para relembrar o que a gente viu lá no diagrama. Tá? Essa estrutura perlítica, se a gente olhar no microscópio eletrônico, como a cementita ela é mais dura, então ela dá um aspecto de alto relevo. Uma foto bem bacana, essa foto foi tirada lá do livro do Copaert, livro novo. E a distância entre as lamelas aqui, ó, de cementita, depende da taxa de resfriamento. Se eu aumentar a taxa de resfriamento, ela vai formando perlitas cada vez mais finas e a dureza vai subindo também, proporcional. Então, essa é a microscopia óptica da perlita. Parece, lembra uma impressão digital, né? Quando a gente olha no microscópio. Então, mais uma vez, só para ficar gravado mesmo, né? A austenita, resfriando, chegou a 727 graus, forma perlita. Estrutura lamelar, reação eutetoide. E do outro lado aqui, eu deixei só a ferrita para lembrar que ferrita só vai formar ferrita pura se o teor de carbono for baixo. Então, é a estrutura perlítica. Aí são algumas metalografias, né? Bom, vamos agora pegar esse aço aqui para estudo, tá? Um teor de carbono menor. Então, partindo também da austenita, tá tudo sólido, né? Estou na região da austenita, vou resfriando. Quando eu atingir a temperatura da linha A3 aqui, começa a nuclear ferrita no contorno de grão. Essa ferrita, ela cresce, né? E permanece até na temperatura de 727 graus. Nessa temperatura, essa ferrita nucleada, chamada proeutetoide, ela fixa no contorno de grão, e a austenita original, que estava nessa temperatura aqui, ela vai transformar em perlita. Então, eu tenho uma reação que vai formar aqui perlita, e a ferrita formada lá permanece no contorno de grão. Essa ferrita formada no contorno de grão, ela tem uma estrutura maior, né? Ela é mais arredondada. Tá vendo? Então, são grãos claros que a gente está vendo aqui. Ferrita e perlita. Mistura de duas fases, né? Então, como o diagrama preveu, esse teor aqui é 0,38% de carbono. Eu estou na região da ferrita mais perlita lá do diagrama. Então, é isso que a gente vai olhar, enxergar lá no microscópio. Lembrando que a ferrita é mole e a perlita tem uma dureza um pouco maior. Então, basicamente, o teor de carbono também vai determinar a dureza desse aço, né, na condição de resfriamento lento. Então, são outras micrografias, né, falando a mesma coisa. Ferrita no contorno de grão, perlita no grãozinho mais escuro. Ele fala, tá marrom aqui, né? Por que que tá marrom e não tá na forma de lamela lá? Na verdade, esse grão também é lamelar, só que o aumento aí não permite ver as lamelas, está muito junto, né? Então a gente vai enxergar um grão escuro. Tá vendo? Então, a estrutura ferrita no contorno, mais perlita. Bom, esse aço aqui, ele é 1005, quer dizer, ele tem 0,05% de carbono, então ele tem mais ferrita do que perlita, percebe? Ó, mais grão claro do que escuro. Aí a gente vai aumentando o teor de carbono, ó. Esse aço tem um teor maior de carbono, então ele tem 0,10% de carbono. Você percebe que a fração de perlita aumentou. E esse fenômeno ocorre, né, à medida que vai aumentando o teor de carbono, 0,15, 0,30, 0,45. Então, é um aço praticamente 50% aí, ferrita mais perlita,
A partir daí, vai favorecer a formação de perlita e menos ferrita. Então, aço com 0,7. Bastante perlita, pouca ferrita. E ao ponto, quando a gente chega no 0,77, é 100% perlita. A partir daí, começa a nuclear sementita. Ó, eu vou ter sementita no contorno de grão. Então, comparando as duas estruturas, né? A ferrita é maior, redondinha, a sementita forma um filme no contorno de grão. Então, vamos entender um pouco mais dessa reação também, né? Então, partindo também do campo da austenita, resfriando abaixo da linha ACM, nucleia sementita, e essa sementita ela vem crescendo no contorno, né? E permanece até a temperatura ambiente. E quando chega a 727 graus, a austenita vira perlita. Então, é isso que a gente vai ver na metalografia, né? Esse aço tem um teor por volta aí de 1% de carbono, e a gente vê o excesso do carbono aqui, ó, na forma de sementita. E a austenita remanescente lá, 727 graus, formou a estrutura perlítica. Então, só mudou o ataque, né? Mas a microestrutura é a mesma. Então, essa aqui é a sementita no contorno de grão. Essa família de aço tem que se tomar um cuidado maior com ela, né? Porque a sementita, lembra que eu falei que ela é dura? Porém, é baixa plasticidade, né? Tem um efeito quase cerâmico. Então, se a gente dobrar esse material aqui, forjar ele, laminar, ele pode quebrar se tiver nessa condição. Nucleia a trinca propaga no contorno, o material está frágil. Então, a gente precisa fazer um tratamento térmico aqui para modificar essa sementita, tá? E aí eu comento mais para frente. Então, resumindo, né? Austenita, ferrita, e aí eu vou colocando carbono, vai formando ferrita mais perlita, chega um momento que é 50% aqui, teor por volta de 0,35% de carbono, 50% de ferrita e 50% perlita. A partir daí a gente tem o arranjo perlítico e ferrita em menor fração, com 0,77, 100% perlita, e acima disso eu vou ter perlita mais sementita. E aí a gente termina a faixa de aço, né, com perlita mais sementita.